Dia, graça e paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, amados irmãos. Primeiramente, eu quero aqui dar as boas-vindas a alguns visitantes que nos dão a alegria de estar aqui conosco, também de rever aqui alguns irmãos queridos que já há algum tempo, não participavam do culto, não estavam conosco. Para nós é uma alegria. Os irmãos estão felizes, irmãos, por poder receber irmãos no nosso meio, visitantes. Que Deus abençoe vocês grandemente. Queridos irmãos, abra sua Bíblia, então, no livro de Ruth. Semana passada nós iniciamos uma nova série de sermões expositivos nesse pequeno livro. Esse livro que contém 4 capítulos, mas como eu disse semana passada, uma história fascinante, com ricos ensinamentos profundos sobre sofrimento, percas, decisões, fidelidade, graça e redenção que nos aponta para o Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta então no capítulo de número 1. Eu quero fazer uma rápida recapitulação para nós de fato analisarmos do verso 6 ao verso de número 14 nessa manhã. Bom, semana passada nós analisamos então do verso 1 ao verso de número 5, e nós vimos que essa história do livro de Ruth, ela acontece no período dos juízes, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Um período marcado por idolatria e por afastamento do Senhor. E nesses 5 primeiros versos, nós vemos uma família da cidade de Belém, que em meio à fome, em meio a uma crise, eles tomam uma decisão de deixar a terra prometida e buscar sustento em Moabe. Essa família era constituída por um casal, por nome Elimeleque e Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles deixaram a terra prometida, deixaram de crer que em meio à fome e crise, Deus poderia ser misericordioso e prover a eles o pão de cada dia. Então eles tomam a decisão e decidem-se então mudar para Moabe. Aos olhos daquela família era a decisão mais sensata, era a decisão mais segura. Eles fizeram aquilo que parecia melhor aos seus olhos, como diz o livro de Juízes, como eram os tempos naqueles dias. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Mas a ideia deles era ficar um período pequeno, curto, até a crise passar. Mas o tempo foi passando e eles foram criando raízes em Moabe. Então, e de fato criaram raízes que permaneceram lá por cerca de quase 10 anos. E no decorrer desses dias, Elimeleque, o pai da família, o chefe da família, morreu em Moabe. Logo em seguida a morte de Elimeleque, Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E a narrativa ainda vai nos dizer que pouco tempo depois morreram também Malom e Quilion. Então o livro de Ruth começa com uma tragédia atrás da outra. Noemi está agora vivendo o pior momento da sua vida. Ela é viúva, sem 2 filhos que estão mortos, e ela está longe da sua terra e longe do seu povo. O plano daquela família desmoronou. Aquela família que vivia em Belém e que saiu de lá tentando preservar a vida, agora está despedaçada em terra estrangeira. O que Noemi tem naquele exato momento, no verso 5, são suas noras, 2 jovens, e ela não sabe o que esperar dessas jovens. Humanamente falando, parece que a história de Noemi chegou a um beco sem saída. Se coloque no lugar dessa mulher por um instante. Que tragédia. Imagina ela agora só, longe da sua terra, longe do seu povo, com 2 jovens ao seu lado. Ela não sabe o que fazer. Mas o verso de número 6, que será a partir de agora o objeto da nossa análise, daquilo que vamos aplicar aos nossos corações,
vai nos dizer que surge uma notícia que muda toda a direção dessa narrativa. O verso 6 diz que o Senhor visitou o seu povo. E Noemi ouve essa notícia de que Deus havia se lembrado de Israel, visitando o seu povo e trazendo novamente pão a Belém. Então, a partir dessa notícia que ela ouve, ela vai tomar uma decisão. No sermão anterior, o tema foi uma decisão em tempos difíceis. E agora, Noemi vai tomar outra decisão. Ela vai voltar para a casa do pão, de onde ela havia saído. Olha o verso de número 6. Então, Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Como eu disse na semana passada, muito provavelmente, a fome sobre Belém foi resultado de uma disciplina aplicada por Deus contra Israel, por conta dos seus próprios pecados e rebeldia. Era um padrão muito comum nos dias de Juízes. O povo se afastava de Deus, Deus então enviava uma disciplina, um juízo ao povo. O povo então se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, Deus restaurava as suas bênçãos sobre o seu povo. Provavelmente é o que está acontecendo aqui. O povo se afastou, o povo se rebelou contra Deus, Deus enviou uma disciplina, um juízo, houve fome, e agora, tempos depois, Deus está restaurando a sua bênção sobre o seu povo. Tudo indica que o povo de Israel se arrependeu e buscou a Deus, e o Senhor, em sua graça e bondade, foi ao encontro do seu povo. E o texto diz aqui que o Senhor se lembrou do seu povo. Em outras traduções, o Senhor visitou o seu povo. No Antigo Testamento, irmãos, essa expressão visitar, Deus visitou o seu povo, normalmente aponta, nos fala de uma intervenção graciosa de Deus na história. Ou seja, quando Deus visita o seu povo, Ele está intervindo na história do seu povo, na vida do seu povo. E o texto aqui deixa claro que foi o próprio Deus quem trouxe novamente o pão à terra de Israel. Veja que o texto quer deixar claro a nós que foi a bênção de Deus, que foi essa intervenção de Deus, essa visitação de Deus, que trouxe pão à casa de Israel. Não foi porque as coisas economicamente falando melhoraram, ou porque as chuvas voltaram, não. Foi o próprio Deus quem, em sua misericórdia, voltou a prover sustento ao seu povo. Belém, que significa a casa do pão, que havia experimentado escassez, a casa do pão ficou sem pão. Agora, Deus, em sua misericórdia, volta novamente a dar pão à casa do pão. Quando Noemi, os irmãos, prestem bem atenção, queridos, olha o pastor. Quando Noemi ouve essa notícia, então ela toma uma decisão: voltar para a casa do pão. Esse é o tema do sermão dessa manhã, voltando para a casa do pão. Então, depois de quase 10 anos em Moabe, ela decide retornar para Belém. Ela decide voltar-se junto do povo de Deus, para a terra onde Deus havia estabelecido a sua aliança. Imagine agora a cena, ela ouve essa notícia e ela toma essa decisão e ela está partindo para Belém. E no verso 7 diz que ela não está sozinha. Junto com ela estão suas duas noras, Orfa e Noemi. Elas estão voltando com a sua sogra para Israel. Olha o verso 7. Assim, ela saiu do lugar aonde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, amém, isso mesmo. Veja, no meio do caminho, Noemi olha para as suas duas noras, elas estão a caminho de Judá, e ela olha para as suas duas noras e diz no verso 8, vão agora e volte cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês,
assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto, e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Então veja, imagine a cena, Noemi, as duas noras, estão caminhando juntas rumo a Judá, a Belém, e no meio do caminho ela para e tenta convencer suas noras a retornarem para Moabe, a voltarem para a casa de suas mães. Noemi entende que, humanamente falando, não havia futuro para aquelas duas moças em Israel. Embora Belém já tivesse sido a casa de Noemi, nunca havia sido a casa daquelas meninas. O povo de Noemi não era o povo delas. E além disso, por serem moabitas e viúvas, Orfa e Ruth certamente enfrentariam muitas dificuldades em Judá. Por isso, Noemi as aconselha a voltar para suas famílias, volte para sua casa, reconstrua a vida de vocês no meio do seu próprio povo. No verso 8, Noemi dá um testemunho sobre essas duas jovens. Ela vai dizer que ambas as noras foram boas esposas para os seus filhos. E não apenas boas esposas, mas também foram boas noras para com ela também. Havia uma relação muito harmoniosa entre Orfa, Ruth e Noemi. E Noemi então deseja, ora, para que o Senhor também fosse bondoso para com elas, e que elas fossem felizes, mas cada uma na casa do seu novo marido. Eu quero que vocês sejam felizes, e a felicidade não está em ir junto comigo. A felicidade de vocês, é o que eu desejo a vocês, é se vocês voltarem e encontrarem um novo marido em Moabe. Que interessante, né, irmãos? Esse texto bíblico vai nos mostrar, sim, que é possível ter ótimos relacionamentos entre sogra e nora. Qual é a ideia popular? Que sogra e nora não se dão bem. Que sogra e nora é guerra. Mas aqui o texto vai nos mostrar que eram duas noras que tinham muito afeto pela sua sogra. Então Noemi ora, ela quer que Deus as abençoe. Ela quer que aquelas meninas, eu digo meninas porque eram jovens, voltem para Moabe, para a casa dos seus pais e reconstruam a vida delas com outro homem, com outro marido. Aqui não há uma frieza por parte de Noemi. Não é que ela não goste das suas noras, é porque ela entende que esse é o melhor caminho, é o caminho mais seguro para aquelas jovens. Veja que há tanto amor entre elas, que ela dá um beijo em cada uma delas. E veja como havia afeto entre elas. Olha a resposta das duas noras, uma resposta marcada por lágrimas. Elas choram em alta voz e insistem: não, dona Noemi, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Nós não queremos voltar para Moabe, não, nós queremos ir junto com a senhora. Em lágrimas, ao vê-las chorando, um pranto, diante da insistência de Orfa e Ruth, Noemi então vai aprofundar ainda mais os seus argumentos, na tentativa de convencê-las a voltarem para trás. Agora Noemi vai argumentar ainda mais para tentar provar a elas de que a melhor decisão é voltar para Moabe e reconstruir a vida ali. Veja os argumentos de Noemi dos versos 11 ao 13. Depois que elas choraram, dizendo: não, nós vamos junto com a senhora, Noemi então disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar
até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi agora apresenta outros argumentos para convencê-las a voltar atrás. E ela vai usar argumentos baseados na lei de Israel, nos costumes de Israel. A ideia em Israel é de que um irmão poderia gerar descendência para o irmão falecido, casando-se com a sua cunhada. Ou seja, quando um irmão falecia e ele era casado, o outro irmão da família, ele assumiria a esposa do falecido irmão, daria filhos a ela, e esses filhos preservariam o nome daquele irmão que faleceu. Mas Noemi mostra que no caso dela, essa ideia era impossível, porque ela já era idosa, ela não tinha marido, e não havia qualquer perspectiva dela reconstruir uma família, dela se casar novamente. E ela diz, ainda que isso acontecesse, ainda que eu me casasse hoje, quanto tempo vocês vão esperar para que eu fique grávida, para que a criança nasça e cresça? Noemi está sendo realista. Ao meu lado, não há futuro para vocês. Eu não consigo proporcionar a vocês uma nova família. Mas o que me chama a atenção aqui nesses argumentos de Noemi é o finalzinho do verso 13, porque ela revela o que está no coração dela. Ela revela o que ela está entendendo sobre o momento dela, como que ela está enxergando Deus, como que ela está tendo uma percepção teológica daquele momento. Olha o que o texto diz: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Aqui nós vemos com clareza o estado espiritual daquela mulher. Ela não está apenas triste, ela está amargurada. Ela reconhece que Deus é soberano. Ela sabe que tudo o que aconteceu na vida dela não foi por acaso, mas ao mesmo tempo ela interpreta toda a sua história apenas pela lente do sofrimento e da dor. Tudo que ela está entendendo sobre o momento dela, sobre o agir de Deus, ela está interpretando à luz do óculos do sofrimento e da dor. Noemi olha para a sua vida e conclui, essa é a conclusão de Noemi: Deus está contra mim. Deus se irou comigo e descarregou a sua mão contra mim. E ela está tão convicta disso que afeta até a maneira como ela aconselha as suas noras. Ela não consegue ver nenhuma possibilidade da graça de Deus no futuro. Para ela, o melhor caminho para Orfa e Ruth é voltar para Moabe, é reconstruir a vida longe dela, porque caminhar com Noemi, segundo ela, era caminhar em direção ao sofrimento e à dor. Vocês vão andar comigo? Vocês não estão percebendo que a mão de Deus está descarregando sobre mim? Vocês vão andar com alguém em que Deus está irado. Não há futuro para vocês. Perceba, irmãos, como que a amargura da alma de Noemi afetou completamente a sua percepção espiritual. Ela chega ao ponto de desejar que aquelas mulheres fossem abençoadas e encontrasse felicidade longe do povo da aliança. Elas queriam ir para Israel e ela olha e diz: não, não vão comigo, que vocês sejam felizes lá em Moabe. Olha como que a percepção dela está confusa. Como se houvesse possibilidade de alguém encontrar verdadeira felicidade longe do povo da aliança, longe do Deus de Israel. E mais adiante no verso 15, que nós vamos pregar semana que vem, se Deus permitir, isso vai ficar ainda mais evidente, quando ela incentiva a Ruth a voltar não apenas para o seu povo, mas também para os seus próprios deuses. Ela está confusa, ela está tendo uma percepção
ruim sobre quem Deus é, sobre a vida. Ela acha que é possível elas serem felizes longe do Deus verdadeiro, longe do Deus de Israel. E isso nos mostra, irmãos, nos revela o quanto a dor daquela mulher obscureceu o seu entendimento espiritual. Noemi ainda crê em Deus, ela reconhece a soberania de Deus, mas a sua amargura comprometeu profundamente a sua capacidade de discernir corretamente quem Deus é e aonde a sua bênção verdadeiramente se encontra. Naqueles dias, a bênção de Deus estava ligada a Israel, a terra da promessa. De modo resumido, Noemi está dizendo: ir comigo é escolher o caminho mais difícil e de maior sofrimento. O melhor para vocês é reconstruir as suas vidas em Moabe e encontrar um bom marido para vocês. Noemi realmente acreditava que não havia esperança ao seu lado. E ao ouvir os argumentos de Noemi, verso 14, o último versículo dessa manhã, e depois nós vamos para uma pequena conclusão e aplicações. Veja a reação de Orfa e de Ruth. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa toma uma decisão. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Ambas já haviam chorado antes, mas agora o texto diz que choraram de novo, e mais uma vez em alta voz. Isso não é uma despedida fria, não é uma despedida racional, não. Há verdadeiro afeto aqui, há vínculo, há uma história construída entre essas mulheres. Imagine a cena. Após Noemi trazer os argumentos, Orfa toma a decisão, abraça a sua sogra e se despede dela com um beijo. Do choro agora deve dar lugar à decisão. E Orfa não está rejeitando Noemi como pessoa, longe disso, ela amava Noemi. Orfa simplesmente está escolhendo o caminho que aos seus olhos parecia melhor. Ela está tomando uma decisão, é realmente o que Noemi está dizendo, me parece ser o mais sensato. Lá eu já tenho a minha família, meus pais, é o meu povo, são os meus deuses. Ela está sozinha, viúva, sem dinheiro. Eu concordo. E abraça e dá um beijo na sua sogra. Humanamente, a decisão de Orfa, ela é compreensível. É um caminho, humanamente falando, o mais sensato. Voltar para onde existem probabilidades maiores de sustentar a sua vida, de encontrar um marido, de ter uma estabilidade. Mas ela fez uma escolha humana, compreensível à lógica humana. Mas o texto acrescenta um detalhe aqui, que não pode passar desapercebido, e que será desenvolvido no verso seguinte. Ela não volta apenas para o seu povo, ela volta para os seus deuses. Ao escolher o caminho mais seguro aos olhos humanos, Orfa também deixa de seguir com Noemi para junto do povo do Senhor. Orfa toma uma decisão de não fazer parte do povo da aliança, de não se render ao Deus de Israel. Ela volta para trás para os seus deuses, para a idolatria. E o interessante é que, após ela tomar essa decisão, que não foi uma decisão espiritual, apenas humana, carnal, nunca mais você ouve falar de Orfa. A Bíblia não fala mais dessa mulher. Você não ouve mais falar absolutamente nada sobre Orfa. E agora o texto faz um contraste. Orfa se despede, volta para os seus deuses, porém Ruth se apegou a Noemi. Enquanto Orfa se despede, Ruth permanece. Enquanto Orfa volta, Ruth se apega. E o verbo aqui apegar traz a ideia de ligar-se firmemente
firmemente. Unir-se com um compromisso profundo. Não é apenas uma emoção do momento, não. Ruth está assumindo um compromisso com sua sogra. Ruth, diante das mesmas circunstâncias, ouvindo os mesmos argumentos, olhando para o futuro, um cenário difícil, assim como Orfa, ela toma um caminho completamente diferente. Enquanto Orfa segue o caminho que parecia mais seguro, Ruth escolhe permanecer e caminhar com Noemi, mesmo que para ela isso significasse incerteza do futuro, medo, sofrimento. E ela toma uma decisão que não é apenas mudar de país. Ela tomou uma decisão de abandonar os deuses que antes ela servia, para servir o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E aqui começa a surgir algo que será plenamente então revelado, a partir do verso de número 15. Que semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos pregando nesse versículo até o verso de número 22. Ruth, pela graça de Deus, está sendo conduzida ao Deus de Israel e de fazer parte do povo de Israel. Mas agora eu quero trazer uma conclusão. Semana que vem a gente vai falar mais ainda sobre a decisão de Orfa e a decisão de Ruth. Até aqui, irmãos, no verso 14, essa narrativa nos mostra algo muito profundo. Noemi está voltando para a casa do pão. Mas veja, ela está voltando dominada pela amargura. Ela está amargurada. Ela reconhece a mão de Deus sobre a sua história, mas ainda não consegue discernir claramente os propósitos de Deus. Para ela, Noemi, sua história parece marcada apenas por dor, percas, frustrações e vazio. Noemi só enxerga sofrimento e ainda acredita que Deus está contra ela. Mas enquanto ela pensa desse modo, Deus continua conduzindo silenciosamente cada detalhe da história. Deus está agindo silenciosamente na vida daquela mulher. Veja, Deus restaurou o pão em Belém. Deus já colocou no coração dela o desejo de voltar para Belém. E mesmo ela tentando convencer suas noras a permanecer em Moabe, como Orfa assim permaneceu, veja que Deus já faz com que Ruth tome uma decisão de permanecer ao lado dela. Deus está conduzindo silenciosamente, ela não percebe, ela não vê isso, mas Deus está conduzindo conforme os seus planos. Noemi ainda não consegue perceber, mas Ele estava preservando, Deus estava preservando junto dela a pessoa que fazia parte dos seus propósitos soberanos. Deus estava já escrevendo novos capítulos na história de Noemi. Então veja, irmãos, essa narrativa nos apresenta muitos ensinamentos preciosos. Eu tive que até tomar um cuidado na hora de preparar as aplicações, porque é um texto que fala muito aos nossos corações, é um texto que nos traz lições para a nossa vida cristã. E a primeira aplicação é: volte para a casa do pão. O texto nos mostra que houve uma mudança em toda a narrativa quando Noemi ouve que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Depois de um tempo de escassez e disciplina, Deus manifesta novamente a sua bondade para com Israel, trazendo provisão ao seu povo. E é justamente essa visitação de Deus que abre diante de Noemi a possibilidade do retorno. Noemi, que estava longe, que estava em terra estranha, que estava com a vida marcada por fracassos, perdas, pelas consequências de suas decisões que foram tomadas lá atrás. Quando ela ouve que havia pão novamente em Belém, ela entendeu que havia esperança para ela. A esperança começou a brotar no coração dela. E aqui é uma lição preciosa: o povo de Deus sempre pode voltar. Muitas vezes, irmãos, crentes passam períodos longe de Cristo,
crentes se afastam da comunhão da igreja. E quando finalmente, movidos pelo Espírito Santo, convencidos pelo Espírito de Deus, percebem o estado em que eles se encontram, pensam que, eles acabam pensando, meu Deus, o que eu fiz? Eu estava na igreja, eu estava na presença de Deus, olha o que eu fiz, olha até onde eu fui. E muitos então que se afastaram, que se desviaram, acabam pensando que não há mais possibilidade de retornar, porque eles acham que foram longe demais, que erraram demais, que se afastaram demais da igreja, e muitos deles são tomados por uma vergonha de retornar. Mas o texto vai nos mostrar que é tempo de voltar para a casa do pão. Não importa quanto tempo passou, não importa quantos anos, o que você fez, há esperança para você nessa manhã, de voltar para a casa do pão, assim como Noemi voltou para a casa do pão. Talvez haja pessoas aqui que não se afastaram da casa do pão, da igreja, mas que reconhecem que já tiveram um relacionamento com Deus muito mais fervoroso no passado. Você já teve muito mais zelo pela sua vida cristã, você já foi muito mais devoto na leitura da Bíblia, na oração, nos cultos, você já teve muito mais alegria de estar junto com o povo de Deus, mas que com o passar do tempo, a sua fé foi se esfriando, e muitas outras coisas foram ocupando o seu coração. Mas o Senhor, irmãos, continua sendo um Deus gracioso, o Deus que disciplina o seu povo, o Deus que permite que coisas aconteçam na vida do seu povo. Não faz com o objetivo de nos destruir, mas para nos corrigir. Muitas vezes o sofrimento é uma grande bênção na nossa vida, irmãos. Muitas vezes é no sofrimento que Deus nos ensina. Muitas vezes é no sofrimento que Deus abre os nossos olhos. Muitas vezes é no sofrimento que Deus abaixa um pouquinho a nossa soberba, a nossa autossuficiência, e nos faz olhar para dentro de nós mesmos, e nos faz entender quem somos e quem Ele é. Então, muitas vezes, o Senhor permite provações na vida do seu povo, para que ele volte a ter prazer de estar na casa do pão, para que ele volte à presença de Deus de uma forma fervorosa. Deus usa o sofrimento para nos trazer mais para perto dele mesmo, e voltar para a casa do pão, voltar a ter uma comunhão fervorosa com o Senhor, exige de nós humildade, exige de nós reconhecer os nossos pecados, exige de cada um de nós nos humilharmos diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu me afastei, eu tomei a decisão errada, eu preciso recomeçar a minha vida diante do Senhor. Isso exige humildade, e voltar a buscar a Deus como antes. Nem sempre Deus vai tirar de nós as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Noemi está voltando, mas junto com ela estão as suas dores, estão as marcas das suas decisões. Mas muitas vezes, irmãos, é melhor voltar, muitas vezes não, sempre, é melhor voltar com as cicatrizes, mas voltar para o lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. É melhor recomeçar moído, quebrado, cheio de marcas, mas começar novamente no lugar que Deus nos colocou, que é na sua presença. Então esse texto nos mostra que nunca é tarde demais, nunca é longe demais para poder retornar. Se esse é o seu estado, hoje o texto está dizendo: volte para a casa do pão. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Volte para a casa do pão não é só para aqueles que se afastaram e ficaram longe da igreja. Às vezes você está na casa do pão, como o filho pródigo. Lembra do irmão do filho pródigo? Estava na casa do pai, mas havia perdido a comunhão e a alegria de estar na casa do pai. Volte a se alimentar do pão do céu nessa manhã. Volte para a presença do Senhor nessa manhã. Deus está te chamando. Que bonito isso. Que evangelho lindo é esse. Há esperança para aqueles que erraram ao longo da sua trajetória cristã. O Senhor nos chama nessa manhã: volte para a casa do Pai. Nem sempre, e aqui vai a segunda aplicação,
conseguimos discernir o que Deus está fazendo. Nem sempre você e eu entendemos o que Deus está fazendo. E essa lição fica muito evidente, especialmente nas palavras de Noemi no verso 13. Olha o que ela diz: o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Veja, Noemi reconhece a mão de Deus em sua história. Ela sabe que nada daquilo que aconteceu foi por acaso. Ela sabe que Deus está no controle. Mas embora ela reconheça a soberania de Deus, ela ainda não consegue discernir os propósitos de Deus. E quantas vezes nós fazemos exatamente o mesmo? Você crê na soberania de Deus? Você crê que Deus está rigorosamente no controle da sua vida? Mas você e eu, muitas vezes não conseguimos entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo em meio a todo esse momento de dor, de sofrimento, de frustrações. Há momentos que nós olhamos para a nossa vida e tudo que conseguimos enxergar é perca, dor, frustração e sofrimento. Sabemos que Deus reina sobre nós. Sabemos que Deus reina sobre todas as coisas. Mas nós não conseguimos compreender o que Ele está fazendo. E quando nós estamos emocionalmente abalados, nós pensamos que Deus está contra nós, ou que Ele nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Será que Deus não olha para mim? Será que o olhar de Deus para mim é um olhar somente de ira? Eu estou pagando pelos meus erros? Eu fiz alguma coisa mal diante de Deus no ano passado, porque o meu momento é só sofrimento, é só dor, é só lágrima. Então esse texto nos lembra que nem sempre nós conseguimos discernir corretamente aquilo que Deus está fazendo, enquanto Ele está fazendo. Muitas vezes nós interpretamos a nossa história cedo demais. Nós julgamos um capítulo da nossa vida como se ele fosse o livro inteiro. Tiramos conclusões precipitadas sobre aquilo que Deus está fazendo, sem perceber que ainda não vimos o fim da sua obra. Noemi enxergava apenas tragédia. Para ela, tudo o que havia restado era perda, sofrimento e amargura. Mas ela não conseguia perceber que por detrás de toda aquela dor, Deus estava conduzindo silenciosamente uma história linda e gloriosa no futuro. Nessa manhã, enquanto eu estava revisando o sermão, eu me lembrei de um hino antigo de Stan Marcius, chamado O Tapeceiro. Noemi não conseguia compreender e ver o futuro. E esse hino vai nos mostrar a imagem de um artesão ou de uma costureira fazendo aqueles tapetes bordados, tricotados, e que muitas vezes, quando nós vemos pessoas fazendo esse tipo de tapete, normalmente esse tapetinho de cozinha, de banheiro, tapetes lindos, quando a gente olha a obra, a gente não consegue imaginar o que aquilo vai ser, como que aquele tricô vai acabar, como que aquele trabalho da costureira, do artesão vai concluir. A gente que não entende, a gente fica vendo lá um monte de linha, de fio, de nós, de cores misturadas, movimentos ali que para nós não faz sentido nenhum. Às vezes parece até algo confuso, a gente fala, nossa, vai ficar horrível. Coitada dela, coitado dele. Um dia eu visitei uma irmã que ela estava fazendo. Eu bati o olho e falei, nossa, coitado de quem comprar. E depois quem comprou fui eu. Que no final ela me mostrou o resultado da obra. Mas se é confuso para quem não entende, para quem não vislumbra o final da obra, para aquele que está fazendo a obra, está tudo certo. O desenho já está na mente dele, já está projetado. Ele sabe exatamente como vai terminar. E é exatamente isso que o hino vai nos ensinar. E é o que está acontecendo na vida de Noemi. Ela estava olhando apenas para os fios soltos da sua dor. Ela via percas, lágrimas, frustração e amargura. Mas ela não conseguia enxergar aquilo que Deus estava fazendo. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Por trás de situações difíceis, Deus continua com a sua obra de tapeçaria.
Deus continua fazendo uma obra linda. Os seus propósitos continuam em meio à nossa dor, mas a gente não consegue enxergar. E parece que Deus está distante. Mas esse mesmo Deus que parecia estar distante na vida de Noemi, na verdade estava conduzindo a vida dela em cada detalhe, tecendo uma obra linda. E eu quero dizer a você, querido irmão, que não entende o porquê que você sofre há tanto tempo, o porquê você está carregando esses sonhos frustrados, tristezas em cima de tristezas, decepções em cima de decepções. Você não consegue entender que propósito há nisso. Eu quero lhes encorajar a continuar confiando no tapeceiro Jesus Cristo. Ele sabe o que está fazendo em sua vida. Você não consegue, você está vendo toda aquela obra de tapeçaria, todo aquele crochê de uma forma que você não entende o final, mas o final vai glorificar o nome dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Confia nele, não apenas diga, eu creio que Deus é soberano. Confie então, que mesmo em meio à sua dor, Ele está conduzindo você graciosamente para o fim que Ele determinou. E o fim dele sempre é a sua glória e para o seu bem. Terceira aplicação: a dor ou o sofrimento pode prejudicar a nossa visão de Deus. Quando Noemi diz no verso 3, o Senhor descarregou a sua mão contra mim, nós percebemos algo muito importante e sério. A dor daquela mulher não afetou apenas as suas emoções, afetou também a sua percepção espiritual. Repito, Noemi sabia que Deus era soberano, ela confessava isso. Ela sabia que nada poderia acontecer fora do controle de Deus. Mas o sofrimento daquela mulher era tão grande que distorceu, comprometeu a maneira dela enxergar quem Deus é. Ela ainda reconhece a mão de Deus, mas ela não consegue enxergar mais a bondade de Deus. Ela olha para a sua vida, para a sua história e só vê peso, só vê disciplina de Deus, só vê aflição. E essa é uma armadilha muito comum no sofrimento. Quando a gente está sofrendo, quando as perdas se acumulam, quando as dívidas aumentam, quando as decepções aumentam, quando as nossas orações parecem não ser respondidas, quando as aflições parecem não ter fim, nós corremos o risco de começar a enxergar Deus apenas através das lentes do sofrimento. Então nós começamos a interpretar o caráter de Deus pelas nossas circunstâncias. Nós começamos então a pensar que Deus não nos ama. Nós começamos então a entendermos que se nós enfrentamos perdas, é porque Deus nos abandonou. Se a vida se tornou tão difícil, é porque Deus está contra nós. Então veja, o sofrimento é uma armadilha para alterar a forma como nós enxergamos quem Deus é e o seu caráter e a sua vontade. Mas esse texto nos lembra que temos de tomar muito cuidado nos momentos de tribulação. O sofrimento pode confundir o nosso entendimento espiritual e nos levar a conclusões erradas sobre Deus. Por isso, em tempos difíceis, precisamos tomar cuidado para não interpretarmos Deus pelas nossas emoções, mas sempre interpretarmos quem Deus é pela verdade revelada da sua palavra. Nós devemos interpretar as nossas circunstâncias à luz da palavra de Deus e não interpretarmos Deus à luz das nossas circunstâncias. Porque Deus continua sendo bom, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos. Deus continua sendo fiel, mesmo quando a sua providência parece dura na nossa vida. Então, se você estiver atravessando um tempo de dor, não permita que a sua aflição distorça, prejudique o seu entendimento bíblico de quem Deus é. A sua dor pode ser intensa e eu entendo. A prova pode estar sendo severa, mas Deus continua sendo quem Ele é. Deus continua sendo bom e fiel ao seu povo, independente do nosso sofrimento. Cuidado para você não se levantar contra Deus por conta do seu momento ruim. Nós conhecemos a Deus pelas Escrituras.
no momento do sofrimento, a gente precisa ter esse cuidado, de não queremos interpretar quem Deus é pelas lentes da nossa dor. E por último, Cristo é o verdadeiro pão da vida. Como eu disse, toda essa narrativa começa a mudar quando Noemi ouve que Deus havia visitado o seu povo. Deus deu pão para o seu povo novamente. Houve pão na casa do pão. O pão restaurado em Belém, naqueles dias, apontava para algo ainda maior no futuro. Olha que lindo. Aquele pão que Deus proveu naqueles dias apontava para o que Deus ia fazer no futuro, em que Deus visitaria definitivamente o seu povo. Não apenas trazendo um pão físico, mas enviando ao mundo aquele que satisfaz a fome mais profunda da alma humana. O seu maior problema não é falta de pão físico, não é finanças. O meu maior problema, o seu maior problema não é a fome do corpo, mas é a fome da alma. E lá no futuro, séculos depois, naquela mesma cidade que Deus visitou o seu povo, e lembre-se, visitar é uma intervenção graciosa de Deus na vida do seu povo. Naquela mesma cidade em Belém, nasceria Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e Ele mesmo disse com as suas palavras: eu sou o pão da vida. Em Belém nasceu o pão da vida. E assim como Noemi, que precisava voltar para onde havia pão, todos os pecadores precisam voltar-se para Cristo, pois somente em Cristo há sustento verdadeiro para a nossa alma. Muitos tentam satisfazer o vazio do seu coração em outros lugares, muitos tentam matar essa fome em outros lugares, buscam sentido nos prazeres do pecado, no sucesso, nos relacionamentos ilícitos, na conquista dos bens materiais, mas nada disso é capaz de matar a fome humana, nada disso satisfaz o coração humano. Somente Cristo é capaz de alimentar a alma do faminto, somente Cristo pode preencher o vazio mais profundo do coração humano, somente nele encontramos perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Fora de Jesus há vazio, fora de Jesus há fome, fora de Jesus há morte, mas em Cristo há vida e vida abundante. Esse texto é também um chamado claro ao Evangelho: venha a Cristo, alimente-se de Cristo, pois ainda há pão na casa do pão. Ele está aqui no nosso meio. O pão da vida está aqui no nosso meio, e Ele vai saciar a sua alma, Ele vai dar sentido à sua vida. Talvez a sua vida não faz sentido algum. Você é alguém que diz: olha, quando eu tiver aquilo eu serei feliz. Quando eu conquistar algo que eu sempre sonhei, então você é uma pessoa realizada. Você conquistou, você foi longe, você batalhou, mas o vazio continua aí, e talvez ainda maior. Sabe por quê? Nada dessas coisas satisfazem a alma humana, preenche o coração do homem. O que preenche o coração do homem é Cristo Jesus, o verdadeiro pão da vida. Fique de pé, vamos orar, queridos irmãos, e nós vamos louvar o Senhor em resposta à palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ela nunca volta vazia. Ore comigo, igreja. Nós te louvamos, Senhor, pela linda história desse livro de Ruth, por ver que, por mais que Noemi não conseguisse ver e vislumbrar o futuro, o Senhor estava cuidando dela rigorosamente. Ela conseguia ver apenas dor e sofrimento, mas o Senhor já estava preparando capítulos diferentes na vida daquela mulher. O Senhor visitou o seu povo. O Senhor, ó Deus, colocou no coração de Ruth, ó Deus, o desejo de ir com Noemi. O Senhor estava conduzindo todas as coisas, e assim o Senhor trabalha até hoje. O Senhor está rigorosamente no controle de
tudo. O Senhor conduz toda a nossa história, o nosso sofrimento, as nossas lutas. O Senhor caminha conosco. O Senhor está escrevendo a história que o Senhor determinou antes da fundação do mundo. E essa história é linda, essa história é gloriosa, essa história acabará com a glória do seu nome. Essa história aponta para que o nome do Senhor seja exaltado, para que naquele grande dia um coral celestial, juntamente com toda a criação, glorifique e exalte o teu nome, porque o Senhor é aquele que conduz rigorosamente o controle da história. Que o nosso coração encontre conforto nisso, que possamos, ó Deus, compreender o Senhor e a sua vontade à luz da tua palavra que nos revela quem tu és. Não permita que o nosso coração, em meio ao sofrimento, Senhor, venha, meu Pai, questioná-lo, venha ter uma visão distorcida de quem tu és, mas educa o nosso coração, Senhor, a continuarmos confiando em Ti, em meio aos vales da vida. E obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma. Obrigado pela sua bondade, que nos cerca dia após dia. O Senhor é bom, mesmo em meio ao sofrimento humano. O Senhor é bom em todas as circunstâncias da nossa vida, e é isso que vamos agora declarar em nossa adoração a Ti, em Cristo Jesus. Amém e amém.